Olá, meus caros. Sejam bem-vindos ao canal Como Assim? Curiosidades. Hoje falaremos sobre coisas que são legais no Japão, que porém é ilegal no resto do mundo. Quer saber qual? Assista o vídeo e descubra. Imagine um lugar onde as regras são diferentes de quase todos os outros países. Um país onde o que é considerado ilegal no resto do mundo é perfeitamente normal e até incentivado. Esse lugar existe, e ele é o Japão. Com uma cultura rica e singular, o Japão se destaca não apenas por suas tradições milenares e tecnologia avançada, mas também por suas leis únicas, que em muitos casos vão na contramão do que estamos acostumados a ver em outras partes do globo. Uma das práticas mais curiosas no Japão é o consumo de carne de baleia. Enquanto a caça de baleias é proibida ou severamente restringida em muitos países, no Japão, ela ainda é permitida e ocorre sob o pretexto de pesquisa científica. O consumo de carne de baleia é uma tradição antiga, e apesar de enfrentar críticas internacionais, o Japão continua a defender essa prática como parte de sua herança cultural. Em restaurantes especializados, é possível experimentar pratos feitos com essa carne, algo que seria impensável em grande parte do mundo, onde a baleia é vista como uma espécie protegida. Outra curiosidade fascinante sobre o Japão é a sua abordagem em relação aos jogos de azar. Enquanto em muitos países os cassinos e apostas são regulamentados ou até proibidos, no Japão existe um jogo peculiar chamado pachinko, que ocupa um lugar especial na cultura do entretenimento. O pachinko é uma mistura de caça-níqueis e pinball, e é incrivelmente popular no Japão, com salões de pachinko espalhados por todo o país. Embora o jogo em si não envolva diretamente dinheiro, os jogadores podem trocar seus prêmios por dinheiro em locais próximos, o que cria uma espécie de brecha na lei, que permite que o jogo funcione como uma forma de jogo de azar legalizado. A venda de bebidas alcoólicas em máquinas automáticas também é uma realidade no Japão. Em muitos países, há uma grande regulamentação sobre onde e como o álcool pode ser vendido, com a intenção de limitar o acesso ao álcool, especialmente para menores de idade. No Japão, no entanto, é comum encontrar máquinas automáticas que vendem cerveja e saquê nas ruas, algo que seria considerado extremamente polêmico e até ilegal em muitos lugares. Essas máquinas estão equipadas com sistemas de verificação de idade, mas a facilidade com que se pode adquirir álcool é algo que surpreende os visitantes. Outro ponto de divergência entre o Japão e o resto do mundo é o uso de máscaras. Enquanto a pandemia de Covid-19 popularizou o uso de máscaras faciais em muitos países, no Japão, o uso de máscaras já era uma prática comum muito antes. As pessoas usam máscaras não apenas para se proteger de doenças, mas também como uma forma de etiqueta social para evitar espalhar resfriados ou gripes. Em alguns países, cobrir o rosto com uma máscara em público pode ser considerado suspeito ou até ilegal, mas no Japão é um sinal de respeito pelos outros. E não podemos falar sobre as peculiaridades das leis japonesas sem mencionar a existência de cafés de animais. No Japão, é comum encontrar cafés onde os clientes podem interagir com gatos, cães, coelhos e até mesmo ouriços. Enquanto em muitos países, essas práticas seriam regulamentadas de forma rigorosa ou até mesmo proibidas, devido a preocupações com o bem-estar animal. No Japão, esses cafés são amplamente aceitos e populares. Eles são vistos como uma forma de terapia para os clientes e são geridos com muito cuidado para garantir que os animais estejam bem tratados. Outra prática controversa no Japão é a existência de clubes de hostess. Esses estabelecimentos, onde homens pagam para ter a companhia de mulheres que conversam, servem bebidas e fazem companhia, são um fenômeno que é amplamente aceito no Japão, mas seria visto como algo questionável em muitas outras partes do mundo. Embora os clubes de hostess sejam considerados uma parte legítima da indústria do entretenimento no Japão, em outros países, a ideia de pagar por companhia em um ambiente controlado pode ser interpretada como imoral ou até ilegal. Uma das coisas mais surpreendentes no Japão é a sua atitude em relação à pornografia e materiais adultos. No Japão existe uma vasta indústria de entretenimento adulto. E enquanto muitos países possuem restrições severas sobre a produção e distribuição de conteúdo pornográfico, no Japão essa indústria é legal e altamente lucrativa. O que torna isso ainda mais peculiar é que, embora a pornografia seja legal, existem regras estritas sobre a censura de certas partes do corpo, criando uma indústria única com
com suas próprias regras e códigos. O Japão também tem uma abordagem muito liberal em relação ao consumo de alimentos exóticos. Por exemplo, o fugu, um peixe extremamente venenoso, é considerado uma iguaria no Japão. Apenas chefes especialmente treinados têm permissão para preparar e servir fugu, mas o fato de que essa prática é legal no Japão, enquanto seria proibida em muitos outros países, destaca a singularidade das leis alimentares japonesas. A preparação incorreta do fugu pode resultar em envenenamento e morte, mas isso não impede que os japoneses continuem a apreciá-lo como um símbolo de prestígio e coragem. O uso de seppuku, ou suicídio ritual, é outra prática que, embora não seja legal no Japão moderno, tem raízes profundas na cultura japonesa. Historicamente, o seppuku era uma forma de restaurar a honra de um samurai ou uma família, e enquanto essa prática é agora ilegal, ela ainda é reverenciada em alguns círculos como um ato de bravura. Em muitos países, qualquer forma de suicídio assistido é severamente penalizada, mas no Japão, a história do seppuku é tratada com um respeito cultural que é difícil de encontrar em outras partes do mundo. O Japão também possui algumas das leis mais rigorosas do mundo em relação às drogas. Enquanto alguns países estão descriminalizando ou legalizando o uso de drogas recreativas, no Japão, até mesmo a posse de pequenas quantidades de drogas pode resultar em longas penas de prisão. O Japão tem uma das políticas antidrogas mais severas do mundo, e isso se reflete na baixa taxa de uso de drogas no país. No entanto, essa rigidez legal contrasta com a tolerância em outras áreas, como o consumo de álcool ou a produção de pornografia, criando um panorama legal complexo e multifacetado. Existem muitos aspectos da cultura japonesa que fascinam e encantam, mas quando falamos sobre coisas que são legais no Japão e ilegais em outros lugares, entramos em um território ainda mais intrigante. O Japão é um país de contrastes, onde tradições antigas se encontram com inovações modernas, e isso se reflete em suas leis e costumes. Um dos exemplos mais notáveis é a legalidade do consumo de certas substâncias. Enquanto a maconha é vista como um tabu em muitos países, no Japão, o uso recreativo é estritamente proibido, mas a cultura do consumo de álcool é amplamente aceita e até celebrada. Os izakayas, bares típicos onde amigos se reúnem para beber e comer, são uma parte integral da vida social japonesa. A relação do japonês com a bebida é quase ritualística, e há uma série de normas e comportamentos que cercam essa prática, tornando-a uma experiência cultural rica. Outro aspecto curioso é a legalidade da prostituição em algumas formas. No Japão, a prostituição em si é ilegal, mas existem áreas onde serviços sexuais são oferecidos sob diferentes disfarces, como os famosos soaplands. Esses estabelecimentos oferecem banhos e massagens, onde a linha entre o que é legal e o que não é se torna bastante tênue. É um fenômeno que provoca debates éticos e sociais, mas que faz parte da complexa tapeçaria da sociedade japonesa. Além disso, existem os host clubs e hostess clubs, onde homens e mulheres pagam para socializar com acompanhantes, uma prática que é vista com estranheza em muitos países ocidentais. A cultura dos kawaii é outra faceta que se destaca. A adoração ao que é fofo e adorável permeia a vida cotidiana no Japão, desde personagens de anime até a estética de lojas e produtos. Enquanto em muitos lugares a obsessão por coisas fofas pode ser considerada infantil ou estranha, no Japão isso é amplamente aceito e até incentivado. Os produtos kawaii vão desde roupas e acessórios até alimentos decorados de maneira adorável. Essa celebração do fofo é uma forma de expressão cultural que é única e, em muitos aspectos, inigualável. A legalidade do jogo em certas formas também merece destaque. Enquanto muitos países têm restrições severas sobre jogos de azar, no Japão existem estabelecimentos como os pachinko parlors, que oferecem uma forma de jogo que é extremamente popular. Pachinko é uma espécie de jogo de pinball, que, embora não seja tecnicamente um jogo de azar, permite que os jogadores ganhem prêmios que podem ser trocados por dinheiro em locais próximos. Essa prática, que caminha na linha entre o legal e o ilegal, é uma parte significativa da cultura de entretenimento japonesa. E como não mencionar a cultura dos hikikomori? Esse fenômeno social refere-se a pessoas que se isolam em suas casas por longos períodos, muitas vezes anos, em uma escolha que, em outros lugares, poderia ser vista como um sinal de problemas psicológicos. No Japão, embora haja uma crescente preocupação com a saúde mental,
A sociedade ainda oferece uma certa aceitação a esse estilo de vida, que é frequentemente ligado a pressões sociais e expectativas. Isso levanta questões sobre a natureza da liberdade individual e as normas sociais que definem o que é considerado aceitável. Devemos também mencionar a cultura de trabalho no Japão, que é única e, em muitos aspectos, quase alienígena para quem vem de fora. O conceito de karoshi, que significa morte por excesso de trabalho, é algo que existe exclusivamente no Japão. Em muitas culturas, longas horas de trabalho seriam desencorajadas ou até mesmo ilegais. Mas no Japão, a dedicação ao trabalho é tão valorizada que há casos documentados de pessoas que literalmente trabalharam até a morte. Essa cultura de trabalho extrema é uma faca de dois gumes, sendo vista tanto como um sinal de disciplina e ética, quanto como uma prática perigosa e desumana. Essas são apenas algumas das muitas peculiaridades legais do Japão, um país onde o que é considerado ilegal em outras partes do mundo pode ser parte integrante da vida cotidiana. O Japão é uma nação de contrastes, onde a tradição e a modernidade se misturam de maneiras fascinantes e onde as leis refletem uma cultura que valoriza tanto o respeito pela ordem quanto a liberdade de seguir caminhos únicos. Explorar essas diferenças legais nos ajuda a entender melhor o que torna o Japão tão especial e por que ele continua a fascinar pessoas ao redor do mundo. Se você ficou curioso sobre essas práticas e quer saber mais sobre o Japão, prepare-se para se surpreender ainda mais, porque este país nunca deixa de surpreender. Por fim, a maneira como o Japão lida com a propriedade intelectual e a pirataria é um tema complexo. Enquanto muitos países têm leis rígidas contra a cópia e distribuição de conteúdo protegido, no Japão, a cultura do compartilhamento e remixagem de obras é mais comum. Isso se reflete na proliferação de doujinshi, que são quadrinhos e fanfics criados por fãs, muitas vezes baseados em obras existentes. Essa prática, embora possa ser vista como ilegal em muitos lugares, é celebrada como uma forma de criatividade e expressão artística no Japão. Obrigado por assistirem nosso vídeo do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Deixe o like e comente. Compartilhe para seus amigos. Canal Como Assim? Curiosidades.